Olá, boa noite, graças e paz para você, tudo bem? Estamos aqui começando essa live, esse tempo aí em que a gente está passando por um desafio, o desafio de ficar em casa, o desafio de ter que lidar nesse momento com essa crise de saúde. Eu senti no coração o desejo de que nós tivéssemos um tempo, durante os dias. Eu vou chamar aqui de a hora da palavra. Que a gente possa compartilhar alguma coisa que Deus coloca no coração, algo que Deus coloca no coração. E também orarmos, tempo de orarmos. Então, o nosso convite é para que você que está em casa, passando por esse tempo aí de quarentena, a gente espera que não seja muito prolongado, a gente possa ter esse momento de comunhão na fé, de presença no Senhor, buscar o Senhor. É muito importante isso. Nesse tempo sempre é importante, mas mais ainda nesse tempo. Um tempo em que tudo é muito estranho, Nós, a nossa geração, nunca tinha passado nem sequer perto de uma situação como essa, onde somos levados por conta de um vírus a ficar em casa, fechar as portas, deixar o trabalho e tudo mais. Isso é muito sério, Existe essa questão da seriedade dessas coisas. Ninguém está brincando, os órgãos de saúde não estão brincando com isso. Basta ver as notícias aí, que chegam a todo momento pelas mídias sociais ou as mídias tradicionais. Então, realmente existe uma seriedade, uma preocupação grande em torno disso. Agora, o que eu penso, e quero compartilhar com você nessa noite algo em relação a isso, é uma demonstração clara da nossa impotência. Deus mostrando, eu penso que tem muito a ver com isso. Esse é o meu pensamento. Eu sei que muitos líderes, muitas pessoas, muita gente pensa diferente, cada um tem uma opinião. Isso aqui é apenas uma opinião, um pensamento, a minha maneira de ver, a forma como Deus trabalha com a humanidade como um todo. E eu penso que Deus está simplesmente mostrando que nós somos impotentes. Enquanto o mundo estava caminhando, vem caminhando global, esse mundo global, essa palavra globalização, abertura de fronteiras comerciais, o ir e vir nunca foi tão fácil, você pode ir para qualquer lugar desse mundo hoje com muita facilidade, algo que não era uma realidade há uns anos atrás, esse mundo que se abriu. Daqui um pouco você vê um movimento que eu penso que não é exatamente o querer de Deus, é a permissão de Deus, por algumas razões do próprio coração de Deus. Não que Deus estivesse a fim de punir a humanidade, ou fustigar a humanidade, ou cobrar a humanidade de alguma coisa, mas simplesmente porque Ele quer nos ensinar algo. Deus faz com que todos se fechem. Deus faz com que nada nesse mundo se torne aberto. As fronteiras estão sendo fechadas, até interestaduais, cogitando, e alguns até fechando, e nós sendo fechados em casa. Isso é algo surreal, fora da nossa capacidade de entendimento. Isso por causa de um vírus, um simples micro-organismo que de alguma maneira Deus permitiu trazer à humanidade um momento como esse. Como eu estava dizendo, não que Deus queira fazer isso, eu não vejo que o coração de Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer em algumas coisas, eu creio que Deus também não tem prazer nisso, mas a humanidade, enquanto ela vai andando sem Deus e no pecado, ela vai se predispondo a estar sujeita a algumas coisas como essa. Eu estava pensando hoje, e as palavras proféticas, até agora não vi ninguém colocar uma profecia a respeito desse momento. Talvez alguém profetizou, não sei, mas eu não vi ninguém até agora, nenhum pastor, colocar uma profecia em relação a esse momento. Olha, Deus vai fazer isso. Mas nós vimos recentemente um chamado muito forte nessa nação e provavelmente ao redor do mundo
os cristãos sendo impelidos pelo Espírito Santo a entrar no campo do arrependimento. Eu penso que o que estamos vivendo nada mais é do que fruto do pecado da humanidade, de uma humanidade que deixou Deus de um lado, de cantinho. Falei, Deus, nós não temos muito interesse de andar na fé, de viver pela fé, de ter uma intimidade com o Senhor. Nós estamos preocupados com isso. A humanidade, ela trouxe essa mensagem nos últimos anos, e Deus está dizendo assim, olha, não dá. Então a grande mensagem desse momento é uma reflexão de que nós somos impotentes, incapazes de, com toda a tecnologia e recurso que temos disponíveis, suportar o dano de algo tão pequeno, mas muito letal, né? Como dizem algumas piadas por aí, né? Algumas brincadeiras, aquilo que vai te comer já está dentro de você. Nós somos suscetíveis a essas coisas, né? E isso dá uma dor de cabeça, um desconforto. Os cristãos, de uma maneira geral, ficam se perguntando, e a gente vê os embates e debates em torno disso, assim, mas e agora? E a fé? E tem que fechar a igreja, mas e a fé? E como é que fica tudo isso? E opiniões divergentes e um certo pânico, né, que vem decorrente dessa situação de calamidade, desse caos, como eu dizia na quarta-feira, né? Parece que os cristãos estão sendo colocados num lugar onde somos desafiados realmente a viver nessa pegada diferente de fé, de confiança em Deus, né? Então a pergunta é, e os cristãos? Cadê a turma? E os cristãos? E a turma da fé? E agora? Como é que vai ser? Como é que vai fazer? Eu achei interessante essa semana que um pastor colocou num grupo aí, ele trouxe à memória algo que está no Salmo 26, no verso 20, uma maneira muito prática. Isaías 26, verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade, ou seja, o pecado dos moradores da terra. A terra encobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Você vê que a gente, como pastor, a gente sempre fala disso, às vezes até meio brincando, que a Bíblia tem resposta para tudo. Irmão, a Bíblia tem resposta para tudo mesmo, né? Esse versículo 20 e 21 traz à tona uma realidade que a gente está vivendo, que parecia que era apenas um tempo dentro da lei, mas dentro da graça nós estamos vivendo essa realidade profetizada em Isaías, declarada em Isaías. Agora é o mesmo texto de Isaías, né, onde Isaías vem escrevendo esse capítulo 26, ele diz assim, Tu, Senhor, no verso 3, Isaías 26, no verso 3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Tu, Senhor, pega essa verdade para você, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Então, o que fazer agora? Irmãos, não tem muito o que fazer, né? Vamos viver na realidade de Isaías 26. Fecha as portas da tua casa por um tempo, entra nos teus quartos. Esse momento, ele é um momento de fazer isso, não tem muita coisa a ser feita, né? Agora, os que confiam no Senhor, né, os que andam com Deus, a Bíblia tem uma promessa no mesmo capítulo, o Senhor conservarás em paz. Então fique em paz, irmão. Fique em paz, irmã. Nós temos que manter o nosso coração em paz. Nós vamos entrar, eu penso que Deus está colocando as nossas vidas num lugar de muita dependência. Irmão, nós não sabemos do amanhã. A pergunta que vem muitas vezes, e o amanhã, né? Essa pergunta ela já começa a bater no coração, como é que vai ser o amanhã? Você encontra um irmão, outro, você vê as pessoas se perguntando, e o amanhã? Você vê os noticiários já citando o amanhã. Jesus disse que basta, né, quando houve essa pergunta, esse questionamento, Jesus responde, Mateus capítulo 6, basta ao seu dia o seu mal. Então basta, deixa o amanhã.
nós sabemos da realidade do amanhã. O amanhã está aí, ele terá que absorver as consequências dessa situação, mas o amanhã é amanhã. Nós temos que andar agora na fé. Talvez a igreja brasileira, talvez a nossa geração nunca precisou usar tanto de uma verdade chamada o justo viverá pela fé, como vamos ter que usar agora. Eu brinco sempre com os irmãos e com alguns, hoje até falava com o irmão a respeito de algumas situações bíblicas. Eu sempre digo, pregar sobre fé é fácil, falar sobre fé é fácil, falar para crer em Deus é fácil. Tem muita coisa que é fácil falar, mas e viver? Então talvez eu penso que Deus está aproveitando essa situação para colocar a igreja, talvez a igreja brasileira, eu não conheço a igreja do outro lado do mundo, nos confins da terra, mas a igreja brasileira, ela talvez seja levada agora a viver pela fé. Todos nós vamos precisar muito da convicção da fé, do fundamento da fé, de um sustento da fé. Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé ou da fé, está dizendo que nós vamos ser sustentados pela fé. Coisa que talvez para muitos não fazia sentido, mas agora começa a fazer sentido. Coisa que talvez era uma realidade para um ou outro que estava passando por uma luta, por uma dificuldade, por um desafio. E agora, quando a gente para e olha, a humanidade inteira está num barco só. Só resta uma coisa. Só resta uma coisa: fé. Nós temos que estar apegados firmemente nesta verdade. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem permissão do Senhor. Todos os nossos fios de cabeça estão contados, Deus sabe tudo isso. Deus tem um cuidado, irmãos. Nós temos que crer absurdamente, profundamente no cuidado de Deus. É tempo de entender o cuidado de Deus, porque em todos os momentos bíblicos onde Deus precisou tratar com a humanidade, Deus guardou o seu povo. Até mesmo, às vezes, levando para um exílio, para um país distante, mas Deus guardou o seu povo e lá sempre ficou um remanescente, sempre permaneceu alguém convicto das verdades, cheio de fé, a ponto de Deus levantar Daniel dentro de um tempo de exílio, como governador de um império. Então Deus sempre guarda os seus. Irmão, irmã, fica com seu coração em paz. O que fazer também é importante nós entendermos, não se deixar ser abalado pela enxurrada de notícias, que são em boa parte importantes, que são verdadeiras em boa parte, que fazem todo sentido, mas se a nossa mente sair da fé, sair da verdade, sair da palavra, a nossa alma vai começar a ficar inquietada. A nossa alma vai começar a ficar tensa, a nossa alma vai começar a ficar preocupada, a nossa alma vai perder o controle, que é tudo que nós não podemos deixar acontecer agora. Nós não podemos perder o controle de situação. A semana eu estava indo ao trabalho, fora da cidade, pensando, meu Deus, E eu, por um momento ali, eu senti o coração querendo dar uma balançadinha, e eu logo reverti esse sentimento de alma, dizendo, não, vamos confiar em Deus. Deus tem o controle sobre nossas vidas, sobre os nossos, sobre os colaboradores, sobre os nossos amigos, e nós temos que orar, orar para que o Senhor intervenha e dê favor à nação, dê favor a nós, dê favor a todos. Então não se deixe ser perturbado pela enxurrada de notícias. Tem que saber, é importante, Nós não podemos nos abalar. Eu penso que quando o salmista escreve que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, ele não está ali falando numa situação confortável ou de uma situação confortável. Ele está falando de algo que desafiou a sua fé, que colocou numa situação difícil, mas ele entendeu que, olhando para os montes, para o Senhor, sempre
é possível continuar sem se abalar e permanecer. Daqui 60, 90 dias, tudo vai ter passado. Vai ficar aí o prejuízo econômico, vai ficar uma série de questões importantes, mas nós continuamos. Amém, querido? Nós continuamos, né? E deixa eu te falar também algo a mais a ser feito, além de crer, além de viver agora na fé. Realmente eu penso nisso. A igreja brasileira pregou muito sobre muita coisa, mas agora é fé. É uma convicção muito forte que tem que estar dentro de nós, produzida pelo Espírito Santo e pela verdade, para que a gente realmente possa viver e sair dessa situação amanhã ou depois com tranquilidade. Agora deixa eu te falar também algumas coisas a mais que precisam ser feitas, né? Nós temos que aplicar a nossa vida em oração. Esse tumulto todo, esse caos todo faz com que a gente fique meio distraído, preocupado. Nós temos que ter a prática da oração, né? Não perder a comunhão de espírito, né? Os grupos de WhatsApp, as mídias ajudam muito nesse sentido, porque nós temos condições de permanecermos em unidade, se conversando, se falando, né? Com muita facilidade, com um custo muito baixo. Então vamos guardar o nosso coração em espírito, em unidade, para que assim que a gente possa retornar às nossas reuniões de culto, às nossas reuniões congregacionais, a gente possa fazer com todos no barco, né? Não pule do barco, por favor, não pule do barco em nome de Jesus, né? Lendo a palavra, né? Talvez, olha só, irmãos, a correria fazia com que a gente se perdesse. Muitas vezes não conseguia ter uma leitura da palavra, muitas vezes não conseguia dobrar o joelho. Agora, irmão, sobra tempo para tudo. Para a gente colocar nossa leitura bíblica em ordem, para a gente orar ao Senhor, para a gente pensar e meditar nas coisas, né? A irmã está colocando aí Isaías 41:10, né? Nas provas, né? Sei que é um texto que ela sempre se refere a isso, né? Então, é mais um texto importante aí, né? De passarmos por momentos e não sermos consumidos, né? Então, é um tempo agora que a gente pode fazer coisas que a gente talvez não estava fazendo. Agora, deixa eu dizer algo para você prático, irmão e irmã. Ontem eu conversei com uma pessoa que não é cristão e ele me disse o seguinte: as farmácias estão vendendo mais Rivotril do que álcool em gel, ou seja, o povo está pilhando dentro de casa, né? Essa pessoa realmente estava muito já, assim, se percebia na voz, né? Não é do nosso contexto, é de um outro universo de relacionamento. Essa pessoa estava já pilhadona, né? Você já via na voz a irritação, né, de ter que ficar em casa. Então deixa eu falar para você uma dica importante. Ficar em casa, para quem está acostumado, num ritmo de trabalho, quem está acostumado a sair de casa todos os dias, voltar à noite, vai gerar algo chamado crise de abstinência. Por que é importante eu falar isso? Porque nós temos que entender o nosso emocional, né? Nós temos que entender que a quebra desse ritmo que nós tínhamos no nosso dia a dia e esse momento onde temos que ficar confinados literalmente dentro de casa causa desconforto emocional. Não é o Satanás, não é a mulher, a esposa, não são os filhos necessariamente, não são as circunstâncias necessariamente, é simplesmente a quebra de um ritmo e uma mudança que causa um estresse dentro de nós. Então eu preciso colocar isso para você. Irmão, quando você tem que ficar em casa, dá umas crises, né? E uma delas é a crise de abstinência da rotina, isso é um fator emocional. Então guarde seu coração, proteja o seu coração. Você não precisa de Rivotril, você precisa, né, de paciência. Talvez os frutos do Espírito nesse momento vão ser exercidos de uma maneira diferente, né? Dentro de casa, né? Com os nossos, né? Domínio próprio, mansidão, alegria e por aí vai, né? Longanimidade, né? Nós estamos num ambiente diferente. Então você precisa entender isso, que nós emocionalmente vamos ter que lidar muito bem com os nossos sentimentos, né? Então, queridos, nós temos que entender esse momento, um momento que é importantíssimo ficarmos
em casa, né? A Emma coloca aí mais um texto, Isaías 31:5, né? Também é uma promessa de proteção e guarda, né? E todos os outros likes aí que o pessoal está colocando, os amém, glória a Deus por isso. Queridos, então nós temos que entender essas coisas e passar por elas, né? A gente brinca aí nos grupos e tudo mais, mas realmente é fundamental nos mantermos guardados para que essa virulência não cause danos maiores à sociedade. Inclusive é uma responsabilidade social isso, né? Na Coreia, ontem vimos a notícia de que muitas pessoas foram infectadas numa reunião de uma igreja e as autoridades, né, estão olhando o caso. Então, nós temos uma responsabilidade social também como igreja. O nosso culto, ele continua ao Senhor, nós estamos montando uma agenda aí de continuidade online. Glória a Deus pelas tecnologias nesse sentido, que nós podemos nos conversar, nos abastecer, nos alimentar no Senhor, né? Então é isso, querido, que eu queria deixar no seu coração nessa noite. E eu quero orar, quero convidar você a orar. Vamos orar agora, tirarmos um tempo de intercessão por esse momento, pelos nossos, né? E olharmos na palavra do Senhor e enxergarmos todos os livramentos que Deus já deu ao seu povo. Você fica tranquilo, irmão. Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Amém? Eu queria convidar você a estar orando nesse instante. Pai, nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos mais uma vez. Senhor, quando eu olho para todas essas circunstâncias, quando eu medito em tudo que está acontecendo, eu creio, Pai, que o Senhor tem permitido isso. Senhor, eu vi algumas pessoas já dizendo, é o Satanás, é isso, é aquilo, aquilo é outro, Pai, no meu coração, eu creio que o Senhor tem permitido isso para que nós venhamos a aprender de Ti mais um pouco. Venhamos, Pai, a depender de Ti. Senhor, eu acho que no tempo recente, desde que eu particularmente me conheço por gente que ainda é um período de tempo curto, Senhor, eu nunca vi nada igual. A humanidade toda ser colocada em uma dependência do Senhor. Senhor, eu penso nos italianos, só hoje quase 1000 mortes. Senhor, um povo que conhece da religião, mas talvez não tenha vivido com o Senhor nesses tempos. Pai, eu penso que o desespero daquele povo, daquela nação, Senhor, que nós não venhamos a ter que nos desesperar, mas que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor nos dê socorro, que o Senhor nos esconda. Pai, eu intercedo junto com os irmãos que estão nos assistindo ou que ainda irão assistir esse vídeo. Senhor, eu oro, Pai, para que o sangue do Cordeiro nos cubra, Senhor. O sangue do Cordeiro que aplaca a ira do Senhor, o sangue do Cordeiro que aplaca a investida das trevas, o sangue do Cordeiro que, passado nos umbrais das portas, livra da morte. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos estar embaixo do sangue precioso do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. E clamamos sobre nossas vidas isso. Clamamos, Pai, o envio dos Teus anjos para conter os vírus. Senhor, nós caminhamos de alguma maneira, nós ainda temos locais onde temos contatos. Senhor, aonde nós formos, aonde o Teu povo for, aonde os nossos forem, nossos entes, nossos amados, que também clamamos o sangue Cordeiro sobre eles. Senhor, põe anjos à frente para limpar os vírus em nome de Jesus. Nós repreendemos a praga na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz, nós nos apropriamos da palavra do Senhor, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, e nós cremos nisso, que essas pragas não chegarão à nossa tenda em nome de Jesus. Pai, no nosso meio temos pessoas que são de maior risco, são as pessoas dos grupos de risco elevados. Senhor, guarda em Teu nome. Purifica o ar, Pai, que eles respiram, o ambiente onde eles estão. Livra, Senhor. Livra, Senhor. Nós não queremos, Pai, ver através dessa situação a perda de entes, de amados, de amigos, de pessoas queridas à nossa volta, Senhor. Não queremos ver a perda de pessoas da sociedade.
Senhor, nós não queremos ver perdas, embora sabemos, Pai, que talvez alguns, como tem acontecido, serão recolhidos diante da situação. Pai, mas nos livra, Senhor, da morte, nos livra das inquietações. Eu oro, Senhor, para que haja uma paz no coração do teu povo, haja paz no coração. Nós não podemos perder a paz, nós não podemos perder a confiança no Senhor, nós não podemos perder, Senhor, a fé, nós não podemos perder, Senhor, as preciosas promessas, nós temos que andar por elas. Chegou o tempo de andar nas promessas do Senhor e pelas promessas do Senhor e pela verdade que já foi tanto pregada em nossas vidas para nós. Senhor, oramos também pelo presidente, pelas autoridades competentes, especialmente o presidente. Pai, dá sabedoria, dá, Senhor, habilidade, dá, Senhor, os recursos, as ferramentas. Livra, Senhor, de toda a investida dos oportunistas. Nós sabemos que esse ambiente é um prato cheio para que oportunistas, eleitoreiros venham querer deteriorar o governo. Senhor, nós repreendemos o oportunismo na autoridade do nome de Jesus. Põe anjos no entorno do governo, Pai. Senhor, que se os governos anteriores tivessem investido os recursos nas estruturas de necessidade da sociedade, talvez hoje nós não teríamos tantos receios, Pai. Não teríamos receio de um colapso na saúde. Então, Pai, esse momento na nação, momento de se ver livre da corrupção, de ver os recursos sendo aplicados de uma maneira mais honesta. Senhor, em nome de Jesus, que os oportunistas não consigam trazer prejuízos maiores ao nosso governo, em nome de Jesus, Pai. As governos locais, governos estaduais, dá sobriedade, Senhor. Em nome de Jesus, uma sabedoria que vem do alto para trazer livramento, socorro, trazer amparo, Senhor, trazer recursos. Pai, nós oramos também pelos recursos da sociedade. Sabemos que a economia, pelas projeções, será muito afetada, mas o Senhor tem poder, inclusive, para reverter isso. Por favor, Pai, guarda o coração dos empresários. Por favor, guarda o coração dos pequenos empreendedores, que são os que são mais, talvez, acometidos nesse momento, os prestadores de serviço, de pequenos negócios. Senhor, livra eles da falência, em nome de Jesus. Guarda-os em Teu nome, Pai. Guarda a provisão das famílias. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia das famílias. Tem misericórdia, Senhor, das classes menos favorecidas. Tem misericórdia, Senhor, para que nós não venhamos a sofrer um colapso também nessa área tão importante. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a economia, no passar desse problema, ela se restaure sobrenaturalmente, Pai. Sobrenaturalmente, Pai, a fim de que as famílias sejam recompensadas, que haja, Senhor, da parte do Senhor, um acrescentar das coisas perdidas em nome de Jesus, para que todos cheguem ao final do ano, Senhor, guardados, livrados e olhando para trás, glorificando o Teu nome pelos grandes livramentos que o Senhor fez para o Seu povo, em nome de Jesus. Paizinho, dependemos totalmente do Senhor, Pai, mas a nossa fé, a nossa esperança está no Deus que servimos, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, esse tempinho de intercessão por sua vida, por nós, pelos nossos, é muito importante. Então nós vamos estar fazendo amanhã à noite, nós teremos um culto ao vivo, online, às 19h30, né, que é um horário um pouquinho mais retado do que o nosso costume de domingo. Nas segundas, terças, quintas e sextas, né, ou eu ou algum irmão que a gente designar vai estar compartilhando essa palavra das 20 às 20h30, compartilhando uma palavra e orando, né, junto com os irmãos. Então nós não vamos perder a nossa agenda de comunhão com Deus e a nossa agenda de comunhão entre os irmãos. Amém, queridos? E na quarta-feira, que é o meio da semana, também nosso culto é online às 19h30.
Queridos, que Deus te abençoe, dá um joinha, dá um like aí, encoraje os irmãos aí nos comentários, em nome de Jesus, e a gente se fala amanhã. Beijão no seu coração, uma boa noite, em o nome do Senhor.